A principal bandeira do projeto de revitalização da entrada de Santos, desenvolvido pela Prefeitura, é de que a vida de quem mora na zona noroeste da cidade vai mudar. Nessa fase de obras, para a comunidade do Mangue Seco, realmente está mudando para pior. A gente mora no meio do rato, é rato pra caramba, aqueles bichos que a pessoa entra, aí eles não estão nem aí pra gente, pensa que os outros é cachorro. A gente não é cachorro, a gente é ser humano. A comunidade não existe para eles. Aí joga para um, joga para outro, então a gente está cansado. Então a gente decidimos parar, porque nós aqui queremos um lugar digno. A gente quer morar num lugar digno, a gente está cansado de viver nisso. O desabafo reflete o sentimento de vários moradores do Mangue Seco, na zona noroeste de Santos. E hoje foi dia de protesto. Eles impediram que o trabalho continuasse no canteiro de obras. Nesse local vão ser realizados serviços de drenagem e pavimentação. Faz parte do projeto da nova entrada de Santos. Só que as casas próximas estão sendo impactadas. Os nossos postes estão entortando, os barracos estão cedendo, as casas de bloco estão rachando e a situação é a mesma. Atenção zero, não falam nada. É trepidação, a gente tem as coisas ficam balançando, aí não tem condições, né? Muitos barracos caem. Por aqui sobra revolta e tristeza. O que eles querem é solução. A gente está cansado de promessas, entendeu? Porque a gente fala com o Maurício da Coab, fala com o seu Acácio, que é o subprefeito, e eles não resolvem nada. Então a gente está cansado de politicagem, a gente quer uma solução. A gente vai continuar até o fim, até eles decidirem o que vão fazer com a gente, entendeu? Ou eles decidem botar todo mundo aqui no auxílio aluguel, ou apartamento. A gente não quer saber, a gente só quer solução, é isso que a gente quer, a gente não está querendo nada, a gente não está roubando, a gente não está matando, nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santos, mas não tivemos resposta até o fechamento da edição. Mais de 24 horas após o incêndio que atingiu ontem um armazém no Macuco, em Santos, bombeiros ainda trabalham no local. A rua onde fica o armazém amanheceu interditada. Os bombeiros continuam fazendo o trabalho de rescaldo, que deve durar até amanhã. Estamos com duas frentes fazendo rescaldo. A situação está sob controle. Duas retroescavadeiras estão nos auxiliando a tirar o material e a fazer a contenção e o isolamento dos focos de incêndio. O galpão fica na rua 28 de setembro, no Macuco. O incêndio começou por volta das 3 da tarde deste domingo. O local armazena produtos para ração animal. Bombeiros de Santos e Cubatão foram acionados para combater o fogo. O material que queimou foi a madeira, os pallets que estavam na sustentação da ração animal. O produto em si, que era estocado, não tinha um poder de combustão muito grande. Por isso que o que está sendo queimado é mais a madeira que estava entre essa ração animal. Segundo o bombeiro, não há mais risco de desabamento. O que tinha para cair do telhado, que era metálico, já cedeu. O que está de entorno não apresenta nenhum risco de estrutural. Ontem, durante o incêndio e também depois à noite, muitas pessoas reclamaram do cheiro que se espalhou pela cidade. Segundo os bombeiros, esse odor forte se espalhou porque a fumaça foi soprada pelo vento e por isso que as pessoas em vários bairros perceberam esse forte odor. Hoje, quando a gente chega aqui, ainda sente esse cheiro forte. A boa notícia é que, segundo os bombeiros, essa fumaça que causa esse odor não carrega nenhum produto tóxico. Portanto, não faz mal nenhum à população. Esse odor aí é em decorrência da ração animal, que ela apresenta o cheiro, o odor característico. Preço do tomate dispara nas feiras livres e supermercados. Tomate a preço de banana. Mas quem pensou que a banana estava barata se enganou. R$ 8,00 o quilo dos dois itens nesta feira livre. Dependendo do tipo, dava para gastar um pouco menos. R$ 6, R$ 7,00 o quilo. É um absurdo, né? Caro demais, né? Tem que procurar outras alternativas aí. Tem substituto? Não tem, mas a gente procura um molho mais concentrado, né? Alguma coisa assim, uns outros temperos, para dar cor, para dar gosto. Vamos vendo como é que vai ser essas altas aí que estão tendo aí, né?
Tá muito caro. É fora de época, ou a chuva, o que vai acontecer? Não sei. Eu nem compro. O que o atacadista diz a vocês? Diz que tem pouca produção, né? Vem pouco tomate, se eles carregam 1.000 caixas, vem 500, né? Aí diminui a produção e aumenta o valor. Se o preço está lá em cima, o jeito é levar menos para casa. Dona Neuza comprou 4 tomates a R$1. 4 tomates é o suficiente para quebrar o galho. Mas nem todos podem reduzir a quantidade ou substituir o tomate. Um exemplo é esta cantina italiana no Gonzaga, em Santos. Sabe quanto é utilizado aqui para o preparo de molhos? Mais de 5 toneladas por mês. 70% dos nossos pratos levam molho de tomate. Nosso prato mais vendido, que é o filé parmegiana, leva bastante molho de tomate. Não tem como escapar. Sobe o preço, a gente sente um pouquinho. E como não repassar para o consumidor? Tem que tentar absorver, porque são passageiras essas altas, né? O principal fator é o climático. Quando chove muito, principalmente o preço do tomate dispara, batata também. Tem que absorver, tem que segurar um pouquinho aquele mês, segura alguma reforma, alguma outra coisa que você possa segurar para não ter que repassar toda semana essa variação, né? Segundo este economista, as fortes chuvas e constantes prejudicaram o cultivo do tomate em várias regiões. Só em março, o preço aumentou quase 30%. Como está atrelado, né, a melhora do tempo ou, né, a passagem desse mês de chuvas excessivas, né, que foi o mês de março, o mês de abril começou também, eu acredito que à medida que o tempo se normalize e as chuvas sejam mais normais, ou, né, não tão intensas, eu acho que a produção volta ao seu normal. A Câmara de Santos vota hoje em primeira discussão o projeto de lei do vereador Bruno Orlandi que proíbe a comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas próximo a faculdades e universidades. Se aprovada, a nova lei vai impedir a venda de álcool em um raio de 40 metros das instituições de ensino entre as 8 da noite e as 8 da manhã. A lei precisa ser aprovada em 2 votações antes de seguir para a sanção do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O Conselho de Saúde reuniu representantes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira no auditório da Unisanta. O objetivo do encontro é discutir os principais problemas enfrentados pelos municípios e encaminhar as reivindicações ao Ministério da Saúde. O idealizador do Conselho, o deputado federal Júnior Bozella, do PSL, foi recepcionado por membros da alta direção da Unisanta. Bozella agradeceu o apoio da universidade e falou do objetivo do encontro. Proposta do nosso mandato de ter um diálogo aberto, franco com a sociedade, discutir os pontos centrais, e saúde é uma das principais demandas que a sociedade tanto reclama. Então a gente está amparado por técnicos, por especialistas que vão nos dar o subsídio necessário para que a gente possa levar a pauta adiante. A gente já tem uma agenda preparada com o ministro da Saúde para levar todas as demandas da saúde, que envolve não só a Baixada Santista, mas também o Vale do Ribeira. O Conselho contou com a presença de especialistas e autoridades da região, que relataram as principais demandas da saúde de cada município e reivindicam recursos junto ao governo federal. Uma oportunidade importante de nós articularmos regionalmente as principais pautas, as principais demandas da saúde da região e, claro, temos aí interlocutores, né, nossos deputados aqui levando justamente essas demandas ao governo federal. Eu acho isso de extrema relevância. Uma demanda que todos os municípios da região metropolitana têm enfrentado, tanto a criação de novas vagas hospitalares, a questão da central de regulação de vaga, aumento do teto, tanto do MAC quanto do PAB, enfim, buscar maiores incentivos, maiores recursos para que a gente possa otimizar esse serviço aqui na região. O diretor da Faculdade de Farmácia e Fisioterapia da Unisanta representou os cursos relacionados à área da saúde, que fazem parte da universidade. A Unisanta, com todos os segmentos de saúde, o atendimento que presta em torno de 200 mil atendimentos anuais na área de saúde, tem um fator primordial na colaboração com os agentes públicos de saúde.
Sem a nossa atuação, a atuação dos nossos professores, dos nossos alunos, com certeza haveria muito mais problemas na saúde pública de toda a nossa região se não fosse a interferência da Unisanta. A diretora de Departamento Regional da Saúde, Paula Covas, expôs um panorama sobre a atual situação do SUS na Baixada Santista. Mais do que só recurso, a gente precisa organizar a assistência na região dentro do que cada um faz, né, evitando desperdício e otimizando a assistência aqui na região. Assim como ocorreu hoje, a Avenida Saldanha da Gama, na Ponta da Praia, permanece interditada amanhã no sentido José Menino, no trecho entre as ruas Capitão João Salerno e Carlos de Campos, para obras de remodelação viária do projeto Nova Ponta da Praia. A CET informa que as rotas alternativas são as avenidas Rei Alberto I e Epitácio Pessoa. Terça-feira de chuvas fortes na região. Vamos conferir a previsão do tempo. O dia começa com sol entre nuvens em Santos, mas a partir da tarde pode chover forte, mínima de 21 e máxima de 27 graus. São Vicente também vai ter pancadas de chuvas fortes a partir da tarde e também à noite, mínima de 24, máxima de 33. Praia Grande tem chuva desde o fim da manhã, mínima de 24 e máxima 32 graus. Dia nublado com pancadas de chuva em Cubatão. Pode chover forte à noite. Temperatura varia de 21 a 27 graus. Chove durante todo o dia também em Guarujá, mas o dia vai ter momentos abafados, com altas de temperatura que variam de 24 a 33 graus. E em Mongaguá o dia vai ser bem parecido com as outras cidades da região. Chove à tarde e à noite, com chance de raios. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi banido hoje pela Câmara Julgadora do Comitê de Ética da FIFA após ser considerado culpado por corrupção. Os detalhes você vê agora no Brasil em 1 minuto. Aos 86 anos, o brasileiro foi banido pela entidade de todas as atividades relacionadas ao futebol. Além disso, o ex-mandatário, que está preso desde 2017 nos Estados Unidos, terá que pagar uma multa no valor de 1 milhão de francos suíços, 3,8 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. A investigação sobre Marim relacionou o ex-presidente a vários esquemas de propinas, em particular durante o período de 2012 e 2015, em relação ao seu papel na concessão de contratos para empresas pelos direitos de mídia e marketing nas competições da Conmebol, CONCAF e CBF. Os bombeiros encontraram na manhã desta segunda-feira a 11ª vítima da queda dos prédios na Muzema, zona oeste do Rio. Os imóveis caíram na sexta-feira. As buscas nos escombros entraram no 4º dia na manhã de hoje. Já são 11 mortos e os bombeiros trabalham com o número de pelo menos 13 desaparecidos. De acordo com o Banco Central, em fevereiro, o nível de atividade da economia brasileira registrou a maior retração desde maio de 2018, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. O chamado Índice de Atividade Econômica do BC, o IBCR, considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, registrou em fevereiro um recuo de 0,73% na comparação com janeiro deste ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Maria Lenk, Fórmula 1, decisão do Campeonato Paulista. O jornalista do Santa Portal, Ted Sartori, analisa os principais fatos esportivos do final de semana. Na primeira partida da final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians empataram em 0-0. Ao meu lado está o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, era uma partida que você esperava, um jogo mais aberto? Boa noite aos telespectadores do Caderno Jornal, a você, Beni. Olha, eu esperava um jogo até um pouco mais defensivo por parte do Corinthians. Ele foi defensivo, mas o São Paulo teve muitas chances. No primeiro tempo, principalmente, o Cássio fez uma defesa incrível, né? Acabou tirando com o pé esquerdo ali uma bola que poderia ter entrado na cabeçada do Arboleda. No segundo tempo, a entrada do Hernanes
deu uma ofensividade para o São Paulo um pouco maior, né? Os chutes de fora da área que o São Paulo não tinha. E assim o São Paulo foi até o final. O VAR também teve os seus momentos de tensão, ali a demora, de novo, muitas queixas, as arquibancadas, inclusive nos últimos lances do jogo. No último lance do jogo, gritaram vergonha, porque foram 4 minutos de jogo parado, na outra intervenção 3 minutos, mas não foi marcado nada, né? Na segunda um pênalti, que seria um pênalti, né? Na primeira também, seriam 2 pênaltis, mas não foram marcados. Mas enfim, o jogo não foi uma maravilha, mas foi um pouco melhor do que se esperava. Próxima partida, a decisão, acontece na Arena Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde. Esse empate, por jogar em casa, o Corinthians torna-se favorito? Olha, de certa forma sim, por jogar em casa, pelo resultado, né, que o Corinthians obteve no Morumbi, eu acho que nem o próprio Corinthians, por mais que o clássico seja equilibrado, seja uma final, mas acho que nem o Corinthians esperava um resultado de 0-0. Eu acho que a expectativa geral é que o São Paulo vencesse, não digo por uma larga diferença, mas por 1-0, 2-1, e o Corinthians ganha um certo favoritismo. Só que não pode jogar dessa forma, por exemplo, não pode jogar como jogou contra o Santos, contra o São Paulo aqui na Arena Corinthians. Tem que jogar um pouco mais para frente, acho que não pode pensar nisso, mas o favoritismo não digo que inverte, mas o Corinthians ganha um pouco mais de favoritismo em relação à primeira partida. Mas obviamente que também precisamos levar em consideração que houve uma melhora no time do São Paulo depois da chegada do técnico Cuca, não? Não tenha dúvida, a chegada do Cuca, o Wagner Mancini acho que já tinha começado isso de certa forma, e o Cuca pegou esse trabalho andando, né? Aliás, pegou num momento muito propício, né? Porque é aquela história, o Cuca vai sair se o São Paulo for campeão, ele sai no pôster, né? O Wagner Mancini vai ficar com aquela foto no cantinho ali, como fez parte da campanha, mas o Cuca é que ganha o destaque, né? Mas sem dúvida, o time do São Paulo melhorou, mas com o Mancini esse trabalho já havia sendo feito, o Cuca intensificou esse trabalho. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de Fórmula 1, teve o 10º GP da história, né? E uma quebra de recorde também. Gostaria que você comentasse aí essa hegemonia, digamos assim, da equipe. Pois na Fórmula 1 GP da China, né, foi o 10º aí da história da Fórmula 1. Você tem Fórmula 1 desde 1950, a gente está em 2019. E é impressionante o que a Mercedes vem fazendo, né? Você teve no primeiro GP Bottas e Hamilton, nos outros dois, o da China e o anterior, teve Hamilton e Bottas, quer dizer, isso não acontecia desde 1992, quer dizer, com a Williams, na época o Mansell e o Patrese, né? Na época, inclusive em 1992, nas 3 corridas aconteceu exatamente isso, só que com a Mercedes, o Bottas ainda ganhou a primeira corrida, na Williams em 92 não, o Mansell ganhou as 3 primeiras e o Patrese foi vice nas 3 primeiras, isso se refletiu no final do ano, quando acabou a temporada, o Mansell foi o campeão e o Patrese foi o vice-campeão. Quer dizer, isso se for pesar história e tendência, a Mercedes já pode comemorar o título. Mudando novamente de assunto, vamos falar do Maria Lenk no primeiro dia de competições, uma vitória da atleta da Unisanta, Ana Marcela, né? Exatamente, a Ana Marcela venceu, né, a maratona aquática do Maria Lenk, né? Foi lá na Praia Vermelha, na Urca, ela fez pouco mais de uma hora, né, pouca coisa, e uma diferença pelos segundos tempos da CBDA de 28 segundos em relação à segunda colocada, né? E é curioso, né, inicialmente a CBDA até havia se enganado com os tempos, que houve alguns problemas com o tempo do masculino, com o tempo não, com o segundo colocado, que ela está no Mundial da Coreia do Sul, por essa vitória, né, que servia como seletivo, os dois primeiros do masculino e as 2 primeiras do feminino vão para esse Mundial. Só que o segundo do masculino ainda vai ser decidido quem vai, porque houve um empate e tal entre o segundo e o terceiro, isso ainda vai ser decidido. Mas ela está nesse Mundial, e até curioso, falando do tempo, até voltando à história, tinham sido divulgados pela CBDA tempos inferiores das mulheres em relação aos homens, quando geralmente ocorre o contrário. Por quê? Porque elas saem 5 minutos depois. Se não me engano, os homens saíram às 9 e elas saíram às 9h05. Só que elas estavam, os tempos indicavam que elas tinham chegado 2 minutos antes. Aí esse tempo foi corrigido durante o dia, era 56 minutos, mas na verdade era por volta de 1 hora. Mas o que importa é que a Ana Marcela coleciona mais uma vitória nessa brilhante carreira que ela faz, e o Maria Lenk começa para valer, mas começa no dia 16, né? Dia 16 começam as provas de piscina e vai até o dia 21. A Catedral de Notre-Dame, um dos cartões postais mais conhecidos de Paris, foi parcialmente destruída por um incêndio. Veja essa e outras notícias no Giro pelo Mundo.
construção medieval que recebe 12 milhões de visitantes por ano, a catedral foi tomada pelas chamas, principalmente em sua torre central. De arquitetura gótica, a igreja fica em uma pequena ilha rodeada pelas águas do rio Sena. Sua construção, que demorou quase 2 séculos, foi terminada há quase 700 anos. A igreja passava por uma restauração e as estátuas de bronze haviam sido retiradas na semana passada. Ainda não se sabe as causas do desastre. Cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, apresentaram hoje o protótipo de um coração humano impresso com tecnologia 3D, com tecidos humanos e vasos sanguíneos. Ele é de pequenas proporções, do tamanho de uma cereja. Apesar de ser um avanço, os cientistas ressaltaram que ainda há um longo caminho a ser percorrido até que as novidades possam de fato ser utilizadas em transplantes e possam salvar vidas. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, declarou hoje que está disposto a participar de uma nova reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ressaltando a boa vontade do colega do Norte em negociar com os Estados Unidos o fim da guerra que já dura mais de 50 anos. Há 2 meses, Kim e o presidente americano Donald Trump se reuniram no Vietnã, mas não conseguiram chegar a um acordo de desnuclearização. Obras de grandes nomes da arte de vários lugares do mundo podem ser vistas em São Vicente. É a 3ª edição do Clássicos do Museu no Instituto Histórico e Geográfico. Em exposição, obras de 35 renomados artistas de 19 países, guardadas às 7 chaves. São pintores de renome internacional que marcaram épocas e que hoje deveriam estar figurando em grandes museus. Então, ao invés de estar no Museu do Prado ou no Louvre, eles vieram para cá para serem vistos pela população do litoral. Os amantes da arte poderão apreciar quadros do francês Pierre Renoir, do espanhol Velázquez e dos principais pintores brasileiros, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e João Marques Campão. A 3ª edição de Clássicos do Museu reúne telas do século XV ao XX. A mais antiga é esta aqui, do francês Jean Fouquet, de 1447. A exposição pode ser visitada até o próximo dia 18, de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. O litoral paulista jamais recebeu uma exposição com este nível, reunindo tantos e tão competentes artistas desse padrão. Vale a pena conferir. O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente fica na rua Frei Gaspar 280, no centro. A entrada custa R$10. A edição de hoje termina com imagens da tradicional oração de Páscoa do Complexo Santa Cecília, realizada pela manhã. Um momento de fé, congregação, reflexão e principalmente agradecimento, que reúne a alta direção e os funcionários da instituição. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.